Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, fazendo sempre a sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Gloriosíssimo Patriarca São José, rogai por nós. Mãe de Deus, nos consagramos ao Seu coração imaculado dessa catequese, roga por nós e ajude-nos a apresentar-nos nos mistérios de Jesus. Que essa catequese nos ensine a amar, nos conduza a amar então a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Santos anjos da nossa guarda, conduzem-nos nesta catequese. Nos ajude, santos anjos, a abrir os nossos corações para poder viver Deus aí. Pai, nos fala, fique conosco, santos anjos. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, santos anjos da nossa guarda, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só bom dia novamente. Temos a nossa catequese hoje, a unção dos enfermos, o sacramento da unção dos enfermos, que durante muitos séculos a igreja foi chamada de sacramento da extrema unção. Hoje a igreja chama de unção dos enfermos. Vocês sabem que todos os sacramentos foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Todos os sacramentos foram instituídos por Jesus. E onde está a instituição desse sacramento da unção dos enfermos? O sacramento da unção dos enfermos é um sacramento de cura. E ele foi instituído por Jesus para curar a nossa alma. Não curar, em primeiro lugar, o nosso corpo. Ele pode sim curar o corpo, e muitas vezes cura o corpo. O padre Leonardo Wagner conta que uma vez ele foi chamado para ministrar o sacramento aos enfermos, uma jovem que estava morrendo, né? Ela estava com uma sepsemia, uma infecção generalizada, e os médicos tinham desistido dela. Essa menina não vive mais que 3 dias, está praticamente morta, estava em coma e tal. E o padre Leonardo foi lá ministrar o sacramento aos enfermos. E ministrou o sacramento aos enfermos para essa menina, já preparando ela para a morte mesmo, porque era certo que ela morresse. No outro dia a menina melhorou, saiu do hospital, ficou completamente curada, de maneira inexplicável, milagrosa, porque era uma infecção generalizada, as bactérias tinham tomado conta do corpo, dos órgãos, totalmente. Os antibióticos, as intervenções médicas não tinham efeito nenhum sobre a bactéria, não controlavam a bactéria, as bactérias só avançavam mais. E ela já estava em coma. Então ela estava morta praticamente. O padre ministrou o sacramento aos seus enfermos e a menina foi curada milagrosamente. Então é um sacramento que pode curar o corpo também. Mas a função principal do sacramento aos seus enfermos não é curar o corpo, é curar a alma. É isso que a gente vai falar hoje na nossa catequese. Para a gente começar a entender esse sacramento, eu quero ler com vocês Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12. A palavra diz assim: alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se tal multidão que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta, e ele os instruiu. Trouxeram-lhe um paralítico que carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentar-lhe por causa da multidão, descobriram um teto por cima do lugar onde Jesus se achava, e por uma abertura desceram no leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: filho, teus pecados te são perdoados. Ora, achavam-se ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros: como pode este homem falar assim? Ele blasfema.
Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo com o seu espírito, nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: por que pensais isso nos vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante ele se levantou, tomando o leito, e foi-se embora à vista de todos. Então, gente, aqui a gente vê um milagre de Jesus. Só que antes de curar o corpo daquele paralítico, Jesus perdoou os pecados dele. O que Jesus quer dizer com isso? Vocês entenderam o contexto da história, né? Jesus estava em Cafarnaum, na casa em que ele morava. Depois da sua missão pública, ele foi viver, foi morar, foi habitar em Cafarnaum. Jesus morando em Cafarnaum, estava na sua própria casa, na casa que ele morava. A palavra diz aqui bem claramente, né? Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Ele estava na casa dele, na casa que ele morava. E a multidão foi para a casa de Jesus. E afluiu de tal forma que não conseguia mais gente ver Jesus. E os amigos tinham um conhecido deles, um amigo deles que era paralítico, estava doente, paralítico, não dava mais. Eles falaram: se Jesus tocar ou rezar por esse meu amigo, ele vai ser curado. Mas como é que a gente vai levar ele na presença de Jesus, gente? Está lotada a casa. A gente subiu no teto da casa de Jesus, né? Jesus foi obrigado por isso, eles estragaram o pecado de Jesus. Subiram no teto da casa de Jesus, tiraram as telhas e baixaram lá o menino numa mar por cordas. E antes de Jesus curar o corpo dele, Jesus curava. Jesus diz: os teus pecados te são perdoados. Os fariseus falavam: não pode só me perdoar pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Exatamente, só que Jesus é Deus. Jesus fala então, Jesus que era Deus e que lia os pensamentos, leu os pensamentos daqueles fariseus. Vai dizer o Evangelho, e Jesus diz então: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados, vai, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. O rapaz é instantaneamente curado da paralisia, levanta e toma o seu leito. A partir desse Evangelho de Marcos 2, versículo de 1 a 12, a gente percebe que a pior doença daquele menino não era a paralisia. Que a pior doença dele é o pecado. Não que ele fosse um grande pecador, porque a história desse jovem não é mais contada no Evangelho. Ele só aparece aqui no capítulo 2 de Marcos. Mas porque a gente sabe que o pecado é a maior de todas as doenças e a maior de todas as desgraças. Porque pensa bem, o que é pior para mim? Rasgar a minha camisa ou rasgar a minha pele? A pele, né? Se eu rasgo a camisa, eu tenho outra camisa. Eu não tenho outra pele. O que é pior para a gente? Perder o corpo ou perder a alma? O corpo vai perecer. Cedo ou tarde o corpo vai perecer. Vestes do pó e o pó retornarás. A camisa, por mais que ela seja bonita do corte dela, ou que ela tenha custado muito dinheiro, às vezes você comprar uma camisa extremamente cara, né? Você acabou de comprar a camisa novinha, caríssima, ela vai um dia virar trapo. Não existe camisa que não vai virar trapo. Só que a sua pele, que está protegida pela camisa, é muito mais importante que a camisa. Porque a sua pele é o que você é, a camisa é o que você tem. Você entendeu? E logo, logo, a sua camisa vai ser substituída, porque logo, logo você enjoa dessa camisa por outra. Agora a pele não, a pele é você, entre aspas, é você. Essa analogia é muito clara para que a gente entenda o que é a nossa alma, o que é o nosso corpo. O nosso corpo é como se fosse a roupa que nós vestimos. É importante, ninguém sai pelado na rua, né? Ninguém sai pelado na rua, ainda mais agora que está no inverno, né? Aí a gente entende como que é mais importante a roupa ainda. A roupa é importante. Mas a roupa é importante porque ela protege o corpo. A roupa é importante porque ela aquece o corpo. A roupa é importante porque ela serve ao corpo. Mas o corpo é o Senhor, em graças, o Senhor da roupa. Da mesma forma, a nossa alma.
Os nossos corpos são importantes porque os nossos corpos são instrumentos para nós salvarmos a nossa alma. É no corpo que nós com o corpo que nós rezamos, é com o corpo que nós fazemos bem para os outros, que a gente faz caridade, é com o corpo que nós trabalhamos, entre aspas, para a nossa salvação. Só que o que nós salvaremos é a nossa alma. É claro que no final dos tempos, quando Jesus voltar a sua segunda gloriosa, ele há de ressuscitar os vivos e os mortos, e com o corpo glorioso nós veremos a Deus. Só que o corpo, ele é transitório. Memento mores, lembre-se que você vai morrer. Carpe diem, então, viva bem o dia de hoje. Todos nós morreremos. Por isso, a doença do corpo é grave. Rasgar a camisa é ruim. Ninguém comprou uma camisa para rasgar. E quando a gente rasga uma camisa, a gente fica chateado. Só que muito mais importante do que a camisa é o corpo. Imagina você, pessoa que passou num lugar que tinha uma gilete, não percebeu a gilete, ela estava numa parede, passou a gilete cortou a pessoa, a roupa da pessoa, a camisa novinha. A pessoa olha, nossa, cortou minha camisa. O que você fala? Você machucou? Não, não machuquei não. Graças a Deus, né? Só cortou a camisa. Não é assim que a gente faz? Ainda bem que você não machucou, né? Foi só a camisa. Essa analogia a gente precisa entender para a nossa alma. O que a gente tem de mais precioso, ou melhor, a única coisa que a gente tem de precioso é a nossa alma. O resto a gente passa. O carro passa, a casa passa, as dívidas passam, os lucros passam, a saúde do corpo passa, a juventude passa, tudo passa. Até a uva passa. Né? Até a uva passa. E depois que tudo passar, o que vai sobrar? Só a nossa alma. E é essa alma que a gente vai apresentar a Deus e será julgado. Por isso, esse sacramento, nós somos enfermos, ele pode curar o corpo como consequência. Como eu disse, dessa menina que o padre Leonardo foi lá e ministrou os enfermos e ela milagrosamente ficou curada. Mas o principal efeito ou o principal objetivo desse sacramento não é curar imediatamente o corpo, mas é curar a alma. Jesus deu uma ordem. Marcos capítulo 16, versículo 15. Jesus deu uma ordem. Marcos 16, versículo 15. Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal. Imporão a mão aos enfermos e eles ficarão curados. Imporão a mão aos enfermos e eles ficarão curados. Na carta de Tiago, capítulo 17, Tiago é um capítulo 5, versículo 14. Tiago 5, 14. Tiago diz assim: está alguém enfermo, ou seja, está alguém doente, chame os sacerdotes da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá, se cometeu pecados, e serão perdoados. Então a igreja entende nessas três passagens bíblicas aí o fundamento do sacramento da unção dos enfermos. E aqui em Tiago, sempre que se fala desses sacramentos, se evoca que Tiago capítulo 5, versículo 14, porque aqui Tiago fala explicitamente do sacramento da unção dos enfermos. Se alguém está doente, chama os sacerdotes e eles façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. É exatamente o rito do sacramento da unção dos enfermos. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se cometeu pecados, e serão perdoados. Então aqui Tiago diz, ele faz uma promessa. A oração, ou seja, a ministração do sacramento da unção dos enfermos, salvará o doente e ele ficará curado. Então por que tem gente que recebeu o sacramento dos enfermos e não foi curado no corpo e até morreu depois? Se a palavra de Deus aqui diz que vai ficar curado, é uma promessa.
Versículo 15. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Então, por que tem gente que recebe o sacramento de enfermos, como essa menina, como eu comentei, que fica curado, acontece milagre, que restabelece a saúde? Mas tem gente que recebe o sacramento de enfermos e depois morre. Lembra que eu falei para vocês? A principal doença é o pecado e as consequências do pecado, que podem levar a alma para o inferno. Toda vez que alguém é batizado, se torna templo do Espírito Santo, se torna filho de Deus por adoção. Toda vez que alguém se confessa, recebe o sacramento da confissão e o Padre perdoa os pecados, eu já sou todos os pecados do Pai e do Espírito Santo. Se a pessoa não escondeu o pecado, se a pessoa foi sincera, fala dos seus pecados, e ela faz uma boa confissão, todos os pecados são apagados. Quando a pessoa é crismada e recebe a unção do crisma pelas mãos do bispo, ela se torna servo de Jesus para operar o reino de Deus, testemunha, ministro de Jesus, se torna entre aspas, apóstolo do mundo, soldado de Cristo, para pregar o Evangelho, com a força, o poder e a graça eficaz para proclamar o Evangelho sem luz no mundo da terra. Toda vez acontece. Toda vez acontece. Então, por que se o sacramento ele opera eficazmente, é uma ação eficaz de Deus no tempo da história, visível e tangível, toda vez que o padre toma ali o pão e o vinho e ora sobre o pão e o vinho, a oração da consagração, sempre o pão e o vinho vão se tornar o corpo santo de Cristo. Então, por que aparentemente, nem sempre, ao receber o sacramento da unção dos enfermos, a pessoa não fica curada? Aparentemente. Porque, em primeiro lugar, a função desse sacramento é curar a alma. É curar a alma. E se aquela doença, ou muitas vezes é uma doença que é consequência do pecado, aí Deus pode também curar aquela doença. Porque se Deus estanca a ferida, o sangue para de correr. Você entendeu? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender, então são os enfermos que são sacramento de cura da alma. A partir daí, a cura da alma pode se reverberar para a cura do corpo. Mas o objetivo da unção dos enfermos é curar a alma. O que a unção dos enfermos de fato faz? Aí, para a gente entender essa dúvida sua, Yuri, vamos pegar o Catecismo da Igreja Católica. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1500. Vamos pegar no 1499. Ele diz assim: pela sagrada unção dos enfermos e pela oração dos presbíteros, que são os padres, né? A Igreja toda entrega os doentes aos cuidados do Senhor, sofredor e glorificado, para que os alivie e salve. Então, a unção dos enfermos ela tem a função de entregar o doente a Jesus, para que Jesus alivie os seus sofrimentos e o salve. Exorta-os que livremente se associem à paixão e morte de Cristo e contribuem para o bem do povo de Deus. Então, pela unção dos enfermos, o doente se associa à paixão de Jesus. Como vai dizer São Paulo, completa na minha carne os sofrimentos que falam da paixão de Cristo. E aí no versículo 1500 ele fala sobre a enfermidade e o sofrimento na vida humana. Ele diz assim: a enfermidade e o sofrimento sempre estiveram entre os problemas mais graves da vida humana. Na doença, o homem experimenta sua impotência, seus limites e sua finitude, ou seja, a vida dele vai definir. Toda doença pode nos fazer entrever a morte. A enfermidade pode levar a pessoa à angústia, a fechar-se sobre si mesmo e às vezes ao desespero e a revolta contra Deus. Também pode, no entanto, tornar a pessoa mais madura, ajudá-la a discernir em sua vida o que não é essencial para voltar-se àquilo que é essencial. Não raro a doença provoca a busca de Deus e o retorno a Ele. Então, aqui no número 1501, o Catecismo mostra a gravidade da doença e o que a doença pode fazer com a alma. Pode levar a alma ao desespero e à revolta contra Deus. Porque a doença é um grande combate, é uma grande luta. E na hora da morte, quando você está à porta da morte, o demônio vai tentar levar a pessoa para o inferno de todas as formas. Então, vai tentar, com todas as forças do inferno, arrastar a pessoa para a perdição. Então, esse sacramento, da unção dos enfermos, que é para curar a alma, ele também tem o caráter de fortalecer a alma nessa última batalha. Fortalecer a alma nesse último combate. E a Igreja, ela apresenta que esse sacramento ele deve ser a
aplicar em algumas hipóteses. Quais são as hipóteses do sacramento da unção dos enfermos? Doença grave, primeira hipótese, doença grave. Não é uma doença qualquer, não é uma gripe, não é uma, sei lá, um braço quebrado, é uma doença grave. O que é doença grave? Uma doença que pode evoluir para óbito. Então, uma doença grave ou uma velhice avançada, uma pessoa idosa. Se a pessoa é idosa, ela pode receber unção de enfermos. Se a pessoa tem uma doença grave, ela pode receber unção de enfermos. Ou se a pessoa vai passar por uma cirurgia de coração, né? Pode receber unção de enfermos. Se a pessoa vai passar por uma cirurgia que coloca em risco a sua vida, ela deve receber unção de enfermos, como a Ana Paula recebeu. Então são essas três possibilidades de receber unção de enfermos. Eu recebo todo ano, quando ele faz aquela missa, né? Tem uma missa que ele faz, ele todo ano ele me dá uma Todo ano você recebe, por causa do problema cardíaco, né? Isso. Então, o problema cardíaco é uma doença que permanece, né? Então, isso que eu ia falar. Você falou da questão da alma. Eu tenho comigo, sempre tive, que assim, eu tenho a doença, mas ela não me tem. Mesmo sabendo que ela já evoluiu, né, em 10 anos já, ela está chegando no estado que eu vou ter que fazer o transplante, mas assim, eu nunca pensei por esse lado. Eu sempre pensei assim, eu estou bem, vou continuar, e seja o que Deus quiser. Eu nunca me desesperei, nunca... Nossa vida está na mão de Deus. Eu nunca assim, fiquei para baixo. Acho que assim, quando for o tempo certo, Deus vai fazer. Cabe nós confiarmos em Deus, né? Entregarmos nossa vida para Ele. Eu acho que seria muito mais difícil se eu ficasse dessa maneira que você falou, que as pessoas ficam me lamentando, porque desse jeito, porque daquele outro jeito. Não vai adiantar em nada, não vai curar. Né? Só vou ficar pior, só vou me entregar mais para a doença. Tem pessoas que se entregam à doença. Eu acho que não é dessa forma, né? A gente tem que confiar em Deus. Entregar nossa vida na mão dele e deixar ele fazer. Deixar ele guiar. Talvez se eu tivesse tão frequente a igreja não pensasse dessa maneira, né? Como muitas pessoas que às vezes... Mas é um processo que Deus vai fazendo na alma, né? Deus vai curando a nossa alma aos poucos. Né? Quanto mais a gente vai ter intimidade com Ele, mais Ele vai iluminando e dissipando as trevas. E vai iluminando literalmente, né? Iluminando que com luz a gente consegue ver as coisas espirituais. Sem luz a gente não consegue ver. Acho que a gente, na presença de Deus, a gente vê coisas que as pessoas na ausência de Deus jamais conseguiriam. Então, a unção dos enfermos é um sacramento que vai ser aplicado para doenças graves, para pessoas que vão passar por cirurgias graves ou para idosos, pessoas que estão em idade avançada, porque a própria idade já é um risco iminente de morte. Esse sacramento ele só pode ser ministrado por padre, já quando não ministram a unção dos enfermos, somente o sacerdote pode ministrar a unção dos enfermos, certo? E ele tem a função de preparar a pessoa também para o último combate, como eu falei para vocês. Na hora da morte, muitas vezes, na hora da morte, é a hora que a pessoa pode vir a se desesperar. E a unção dos enfermos, ela dá essa graça da lição espiritual, como eu estava falando, de confiar em Jesus, de acreditar que Jesus está tomando mesmo a direção da nossa história e que a gente possa contemplar a eternidade com olhos sobrenaturais. Como a unção dos enfermos, ela atua na situação de pecado, nas consequências do pecado, ela pode abreviar ou até extinguir o tempo do purgatório, levar a pessoa direto do céu. Então, isso é tremendo. Mas se a pessoa não for muito frequente, então, não aí tem lugar, questões. Para receber a unção dos enfermos, vamos supor. Ó, eu tenho um parente que está doente, à beira da morte. Ele está consciente. Então o padre vai lá, o padre recebe ele, o padre ministra para ele, você vai dar confissão. Como ele está consciente, ele confessa os pecados dele. Depois de receber o sacramento da penitência, da confissão, que é o sacramento específico para perdoar pecados, o objetivo da unção dos enfermos não é perdoar pecados. O objetivo da unção dos enfermos é curar as consequências do pecado. E porque ele cura as consequências do pecado, ele também perdoa o pecado. Só que perdoar pecados, na unção dos enfermos, é uma questão subsidiária. Entendeu? Como assim? Você não construiu o segundo andar. Para você chegar no segundo andar, você tem que ter o primeiro andar fortalecido, né? Então, para construir o segundo andar, muitas vezes a pessoa tem que fazer bases fortes, sólidas no primeiro andar. Então, vamos fazer novas colunas no primeiro andar para fazer o segundo andar.
O segundo andar é perdoar a alma das consequências do pecado. Mas para isso, tem que perdoar o pecado também. Subsidiariamente. Não sou enfermo do carro com uma pessoa assim que, tipo, sofreu um acidente de repente e morreu na hora, por exemplo. Não, morreu na hora. Não pode estar morto. Não pode Tá estar morto, morto. ele Tá tá vivo. enfermo. Tá vivo. Mas então, aí o padre vai lá e a pessoa está consciente. Ele atende a confissão, perdoa os pecados pela confissão e depois ele ministra aos outros enfermos para perdoar as consequências do pecado e para curar a alma das consequências do pecado. Ele chega lá, a pessoa está inconsciente, né? Como? Igual aquela menina que o padre Wagner entendeu, o padre Leonardo Wagner entendeu. Ministrou no Santo Filme sobre ela. Ela estava em coma, ela estava inconsciente. Só que a pessoa teve uma vida católica. A pessoa demonstrou a vida inteira que ela tem fé. E se ela estivesse consciente, ela se confessaria. Entendeu? Mas como é que você sabe que a pessoa, se ela estivesse consciente, ela se confessaria? Pô, o cara confessava todo mês. Mensalmente o cara se confessava. Claro que ele se confessaria. Se ele se confessava em situações normais, imagina na beira da morte se ele não se confessaria. Então o padre ministra o sacramento aos santos enfermos daquela pessoa. E é isso aí que cabe ao juízo de Deus. Deus vendo o juízo daquela pessoa, vendo a vida daquela pessoa e Deus conhecendo a alma daquela pessoa, mesmo a pessoa estando inconsciente, ao receber o sacramento da unção dos enfermos, os seus pecados são perdoados, todos os pecados, e são perdoados também as consequências do pecado. Outra coisa que a gente tem que se lembrar é que quando a gente está doente, se a doença for grave, a gente vai ter uma certa confusão mental. O que é essa confusão mental? Na Paula diz que ele escreve até o ato penitencial, né? Que você esquece o ato penitencial. Imagina a pessoa que está com uma doença grave à beira da morte, ela vai se lembrar de todos os pecados, todas as circunstâncias do pecado. Então isso limita que a pessoa faça uma boa confissão. Mas ela pode esquecer o pecado. Lembrando que esquecer pecado não anula o sacramento da confissão. Anula o sacramento da confissão, você omite deliberadamente o pecado. Mas a unção dos enfermos vai perdoar todos os pecados. Inclusive, aquela incapacidade que a pessoa tem de fazer uma boa confissão por conta da enfermidade vai ser suprido pelo sacramento da unção dos enfermos. Então, se a pessoa está consciente, o sacerdote primeiro atende a pessoa em confissão, da absolvição, ministra o sacramento da confissão, ministra o sacramento da Eucaristia como viático, a pessoa comunga e aí então ele ministra o sacramento da unção dos enfermos. São os últimos sacramentos. Se a pessoa está inconsciente, o padre ministra apenas a unção dos enfermos. Entendeu? Então, o que é este sacramento? Esse sacramento é a misericórdia de Deus aplicada à alma no momento mais difícil da sua história. No momento mais importante da sua história. Qual é o momento mais importante da nossa história? É a hora que vamos passar desta vida para a eternidade. Porque nesse momento vai ser decidido onde vamos passar toda a eternidade. Vamos passar toda a eternidade. Por isso, gente, quando a gente tem um parente que está doente, um parente idoso, peça o padre para ministrar o sacramento dos nossos enfermos. O padre, quando eu pedi para o meu pai, ele perguntou se seria da... Como é que ele perguntou? Assim, se meu pai queria. Eu falei assim, olha, ele está confuso, mas ele sempre frequentou a igreja, assim, não frequente, né? Ele sempre participou quando possível, né? Quando a missa sétimo dia, batizado, ele ia, mas ele fez primeira comunhão, crisma, mas ele não tinha mais tanta consciência, acho que para fazer uma confissão. Daí o padre foi até lá e ministrou. Tem muita gente que fala assim, eu não vou chamar o padre para ministrar o Santo Verde, porque a pessoa vai falar assim, não, chamou o padre porque eu estou morrendo, vai se desesperar. Gente, uma das maiores misericórdias que você pode fazer com a pessoa, quando ela está morrendo, é fazer com que a pessoa tenha consciência de que ela está morrendo. Porque aí a pessoa se prepara para a eternidade. Esse negócio que o cara está com câncer terminal, a pessoa chega e fala assim, não, vai ficar tudo bem, mente para a pessoa. O pai é mentira, é o demônio. Fala a verdade para a pessoa. Entendeu? Fala a verdade para a pessoa. Ah, mas eu não tenho coragem de falar para a pessoa que ela está morrendo. Fala bem, então não minta para a pessoa. Não minta para a pessoa, não faz nada. Mas, por misericórdia, por caridade,
prepara aquela pessoa para a eternidade. Leva lá o sacerdote, pede para ministrar os sãos enfermos, entendeu? O padre vai ministrar os sãos enfermos e esse sacramento vai curar a pessoa. Ah, mas a pessoa vai sair levantando do câncer? Pode ser que sim. Como a gente disse no caso daquela menina que eu contei, pode ser que não. Por que não? Porque às vezes aquela doença é necessária para que a pessoa entre na eternidade. Todos nós vamos passar por ele. Todos nós vamos morrer, né? Depende da vida que a pessoa escolheu viver. Também a vida que a pessoa escolheu viver. Você vai fazer para que ela tenha pelo menos uma morte mais O problema não é a dolorosa morte. para ela. O problema é depois da morte. A unção dos enfermos, Mas como é que fala uma passagem? Não tá certa. morreu. Morreu. Saiu daqui E vai para onde? Vai para o céu ou vai para o inferno? não sei. Tá bom. Então, a unção dos enfermos, ela tem esse objetivo, de ajudar a pessoa a vencer o seu pecado e as consequências do seu pecado e abrir as portas do céu para essa pessoa. É uma cura da alma. Às vezes a vida dela não foi das melhores, mas ela consegue estar num lugar bom. Depende muito do que acontece. Se a pessoa viveu a vida toda dando as costas para Deus, negando a Deus, recusando a graça de Deus, não adianta você ministrar um som da gente, a pessoa vai para o inferno. Ela viveu, a gente está no pecado mortal, ela optou pelo pecado mortal, e agora ela está inconsciente, ela vai, o Yuri está comentando. A pessoa viveu a vida toda negando a Deus, no pecado mortal, né, etc. E agora você não é porque ele recebeu os sons enfermos que ele vai para o céu. Deverá santo, né? Não vai. A unção dos enfermos é um auxílio que Deus dá aos seus amigos, para que eles vençam o último combate. E caso tenha ficado um pecado, uma consequência de pecado na alma daquela pessoa, seja perdoada. Uma outra lavada. pergunta. Tem as portas do céu abertas para ela. Eu tenho minha mãe lá, minha mãe era evangélica, né? A vida inteira foi evangélica, e daí ela estava morrendo, já estava inconsciente, já não sabe de mais nada. Eu quero que ela receba a unção dos enfermos. Ela tem eu tenho esse direito ou não? Sendo que eu sou católica, ela é evangélica. Então, os sacramentos são para os católicos. Os sacramentos são para os católicos. Se a pessoa não é católica, a vida No caso, ela não aceitaria se ela Ela tivesse não consciência. acredita, né? se ela tivesse aquela situação, se ela tivesse consciente, por exemplo, pensa na confissão. Se ela tivesse consciente, ela se confessaria com o sacerdote? Não. Pensa sempre nisso. Se a pessoa tivesse consciente, ela faria uma boa confissão? Faria. Então, a unção de Deus vai agir plenamente na alma da pessoa. Mas se durante a vida a pessoa negou a fé católica e fechou as portas para os sacramentos, inclusive a confissão, infelizmente, a unção de Deus não vai ter aquela eficácia. O protestantismo, ele é terrível, porque ele nega as ferramentas de salvação que Deus nos dá, que são os sacramentos. Deus nos dá ferramentas ordinárias, meios ordinários de salvação. Os sacramentos são para a salvação da alma. Todos eles são para a salvação da nossa alma. Por isso que é importante a unção dos enfermos, porque ela vai salvar a alma. A confissão vai salvar a alma, a Eucaristia vai salvar a alma, o batismo vai salvar a alma. Os sacramentos são para a salvação da alma, sua e dos outros, como o matrimônio. Para que o matrimônio? Para você salvar a sua alma, salvar a alma da sua esposa e dos seus filhos. Para que a ordem? Para que você salve, para que o sacerdote salve a sua alma e salve a alma dos seus fiéis. Os sacramentos são meios de salvação da alma. O protestantismo foi uma armadilha do demônio. Porque o protestantismo tirou os meios de salvação ordinários e fundamentais: Eucaristia, confissão, crisma, todos são os enfermos. Eles só ficaram com o batismo e com o matrimônio. A ordem, entendeu? Inclusive Calvino, que é um revolucionário protestante, ele negava a unção dos enfermos abertamente, dizia que a unção dos enfermos não é sacramento, mas seria apenas um carisma de cura de Deus. Jesus curava o carisma, isso foi um milagre. Era um milagre de Jesus, não um sacramento de cura. Entendeu? E o Concílio de Trento reafirmou
que a unção dos enfermos é, de fato, um sacramento. Então, gente, o que a gente tem que entender, por fim, dessa catequese? A unção dos enfermos é um sacramento de cura, em primeiro lugar da alma. Em primeiro lugar da alma. Cura do pecado e suas consequências. A unção dos enfermos perdoa os pecados, perdoa os pecados, como maneira subsidiária. Mas, em primeiro lugar, ela cura a alma das consequências do pecado. E para que essa cura das consequências do pecado seja eficaz, ela também perdoa os pecados. A unção dos enfermos cura o corpo, pode curar o corpo, se aquela doença do corpo for consequência da doença da alma. Por diversas vezes, a unção dos enfermos teve como resultado também a cura do corpo fisicamente. Mas o principal da unção dos enfermos é curar a alma. Entendeu? Eu posso receber a unção dos enfermos quantas vezes na vida? Quantas vezes você sabe? Tem sacramentos que você recebe apenas uma vez, que é o batismo, o crisma e a ordem. Apenas uma vez. Os outros sacramentos, que é a Eucaristia, confissão, unção dos enfermos, você recebe sempre. Sempre como? A Eucaristia domingo e todo domingo. Se você tiver estado em graça, você vai comungar comigo. A confissão aconselha esse que eu aconselho todo mês, pelo menos. E a unção dos enfermos? Toda vez que você estiver no banho sagrado, que possa reverberar a situação de morte, outra vez que eu vou passar por uma cirurgia grave, ou quando for idoso. Meu avô é idoso, ele pode receber a unção dos enfermos? Pode receber a unção dos enfermos esse ano que vem, outro ano, ou a cada 3 meses, conforme o padre achar que é interessante. Entendeu? Então, este é o sacramento da unção dos enfermos. Não tenhamos medo da morte. São Francisco de Assis dizia que a morte é a nossa irmã, ele chamava a morte de irmã morte. Santa Teresa d'Ávila dizia: morro porque não morro vivo sem ver nenhum. A gente já fez uma catequese sobre isso. Então a morte, ela não é nossa inimiga. A morte é inimiga dos inimigos de Deus, dos amigos de Deus. A morte é uma grande aliada que nos une ao nosso Senhor. Imagine você um casal de namorados. O que os namorados mais querem? Estar juntos. Aquele que ama quer estar fruto com uma pessoa com a qual ele ama. Se nós amamos a Deus, nós queremos estar com Deus eternamente. E a morte, para o cristão, para aquele que ama a Deus, é essa união íntima com Deus. Então, a unção dos enfermos deve ser aplicada somente quando a pessoa estiver à porta da morte. Não é só a porta da morte. Por isso que mudou o nome de extrema unção para unção dos enfermos. Porque quando a gente dava o nome de extrema unção, as pessoas só entendiam que esse sacramento era aplicado quando você estava morrendo mesmo. Não tinha No extremo. no extremo, nos últimos minutos. Não é só para os últimos minutos que está morrendo. Portanto, o idoso, a minha avó tem 80 anos, ela pode receber a unção dos enfermos, ela pode viver não mais 10 anos, viver até 90, ela viver até 100 anos, viver mais 20 anos. Mas ela, como ela tem 80 anos, ela tem um risco de morrer. Né? A máquina já está um pouco mais desgastada. Então, é um sacramento para nos unir a Deus, perdoando as consequências do nosso pecado e, por consequência, o nosso pecado, curando a nossa alma. Sempre esse sacramento vai curar. Sempre. Sempre ele vai curar. Às vezes o corpo, mas sempre a alma. E se a doença do corpo for consequência da doença da alma, que é o pecado, curando a doença da alma, também vai curar a doença da alma. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas no princípio, agora e sempre. Amém. São Tomás de Aquino. Rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo.